Eu já puxei o Atlético, né? Porque o Atlético virou assunto ontem por conta do escudo, né? Mudou o escudo, saiu do ciclo aí para um P com as listras lá. Mas eu queria falar também sobre esse assunto, porque hoje pela manhã eu estava acompanhando as redes sociais do Alessandro Matias e acompanhava um vídeo que você fazia ao vivo, Alessandro, falando aí sobre a segunda... Você foi a segunda entrevista? Foi isso mesmo? A segunda parte? É isso mesmo? Na verdade, ontem fizemos um paralelo, né, com os colegas da Atletis TV, né, colocando em xeque aí o Sport e o Atlético Paranaense e vários pontos a respeito desses dois clubes, como Arena, CT, Conselho Deliberativo, diretoria, enfim. Então fez uma comparação. Muito bom, isso, foi muito bom, muito E o Alessandro estava convidando ontem aí os torcedores do Sport para acompanhar mais uma vez, né, e eu já estou chamando o Alessandro aqui para falar, né, é importante a gente tirar exemplo do que é bom, do que é certo, né? Do que deu certo. Do que hoje é tratado como modelo, né? Com certeza. Grande Alessandro Matias, bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicente. Como vocês aí iniciaram, né, a fala sobre o Atlético Paranaense, o torcedor rubro-negro ontem poderia, né, caso não houve, mas poderia estar se perguntando, pô, canal do esporte, cobre o esporte, por que falar do Atlético Paranaense? Por dois motivos. O primeiro, e o principal, porque os candidatos à presidência do esporte aí, que dia 18 vão para a eleição, tocaram em certos momentos no assunto Atlético Paranaense. E segundo, porque o Atlético Paranaense é, de fato, o clube que é referência em várias situações, né? Tem uma bela de uma arena, tem um dos melhores CTs aí da América do Sul, tem uma gestão aí que, se por um lado o torcedor do Atlético fica cabreiro, né? Não gosta da pessoa de Petralha, mas por outro existe o amor pelo que ele faz, né? A admiração pelo retorno que ele está fazendo. Inclusive ontem o Atlético Paranaense divulgou os seus novos uniformes, uma nova marca, um novo escudo e uma nova filosofia, com objetivos inclusive de ser campeão mundial, buscar Libertadores e Mundial. Tudo, lógico, ainda é planejamento, mas é aquela história, né? Eu lembro aqui, trazendo para o Recife, uma vez que o Homero Lacerda, um ano antes do esporte ser campeão da Copa do Brasil de 2008, o Homero falou que buscava títulos nesse sentido, de campeonato brasileiro, de Copa do Brasil. Enfim, ele não falou Copa do Brasil, mas falou a conquistar o Brasil, aquela coisa toda de novo, tarará, tarará. O torcedor rubro-negro, alguns, né, inclusive quem não gosta da pessoa do Homero, que o Homero é um cara que ou ama ou odeia, né? Não é um cara que você tem meio termo, não. Mas é uma figura, gente boa para conversar, com um papo muito bom. Mas o Homero, quando disse isso, muita gozação, muitas brincadeiras, muito tudo. E um ano depois, o Sport foi campeão da Copa do Brasil de 2008. É certo que o presidente não era ele, era o Milton, mas onde eu quero chegar? Você tem que projetar aonde você quer chegar, né? Você tem que dizer, eu quero chegar ali e trabalhar para isso. Não adianta ficar só sentado na cadeira, aguardando que o mundo faça por você. Então, foi o que aconteceu com o Sport naquela época, e o que deve acontecer, eu não duvido nada, o Atlético Paranaense sair dessa força, desse time que hoje a gente tem, por exemplo, ontem a gente conversou com os convidados a respeito do que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que, para quem não lembra, estava no mesmo bolo, vamos dizer, na pirâmide do que o Sport recebia na época do Clube dos 13. Tem necessariamente assim, uma aparência, entre aspas, com o tamanho do Sport, lógico. Algumas coisas o Sport ganha, torcida maior, mas o Atlético Paranaense, em vários aspectos, é muito, mas muito, está muito distante do Sport. Aliás, o Sport está muito distante do Atlético Paranaense, né? As gestões passadas aí tiveram uma responsabilidade muito grande nesse afastamento. Então a gente colocou o Juliano e o Pusqueta lá, colocaram para a gente alguns detalhes, né? Por exemplo, as eleições, quando que acontecem as eleições do clube, um fato esse que a gente está sempre indagando para mudar no Conselho Deliberativo do Esporte, quantos tem no Conselho, como é a cobrança, qual a representatividade do Petralha lá dentro, o CT, como é que é o CT, a estrutura, é longe, é perto, quantos campos, quantos hotéis. A gente falou também nessa nova reformulação aí de objetivos, de camisa, do clube, de filosofia, de olhar para frente, querer almejar títulos maiores. Inclusive hoje o Atlético Paranaense pode ser campeão
da Sul-Americana e ser o primeiro clube do estado lá do Paraná a ser campeão, ter um título internacional, né? Então, são situações assim que eu convidei novamente o torcedor do esporte, vale a pena, tá com uma visibilidade muito alta essa postagem. O Anderson participou com a gente ontem. É lógico que a gente deixou a galera falar muito, porque era interesse nosso ouvir mais. Aliás, é sempre maior interesse, né? Ouvir do que falar. E foi muito bom. Eu convido o torcedor do esporte, não só do esporte, tá? Do Náutico, de Santa Cruz, de qualquer clube, porque o Atlético Paranaense, que foi dito ontem, serve para a gente fazer uma reflexão de tudo que está ocorrendo em Pernambuco a respeito de futebol. Com relação ao esporte, eleições, né, próximo dia 18, hoje acontece o jantar de adesão do candidato Eduardo Carvalho. O jantar está marcado para acontecer em um restaurante da Zona Norte do Recife. Custa esse jantar de adesão R$100 por pessoa, com direito ao buffet, mais carne, né? Buffet e carnes, bebidas alcoólicas não estão inclusas. Então, fica na rua Dona Elvira, 288, em Campo Grande. A de Milton Bivar acontece, no caso, amanhã, num buffet em frente ao batalhão de choque da Polícia Militar de Pernambuco, ali perto do esporte, ao lado, né? Então, o torcedor rubro-negro que apoia o Eduardo Carvalho, que quer pelo menos ver as suas propostas, participar desse momento, está convidado por ele aí, a gente já anunciou no site do Cacique Esporte e tudo. Do Milton amanhã. E terça-feira tem a eleição. Já na segunda, tá? Eu fui até indagado hoje lá no canal do YouTube, indagado por um torcedor que eu entendo, né? O torcedor deve ser novato, não sabe do nosso trabalho. Há 5 anos que nós temos esse trabalho como site, como site, e indagou se a gente estava fazendo propaganda política ou trabalhando em prol apenas do Milton Bivar. Por quê? Porque a gente anunciou no site, na rede social do Cacique Esporte, que vai ter não digo uma coletiva de imprensa, porque não é imprensa, mas o Milton vai responder perguntas, né, dos internautas. E o site do Cacique Esporte sem dúvida, um dos mais visitados, um dos mais influenciadores e debatedores do assunto esporte do Recife. Não poderia ser diferente. O próprio Milton me convidou, né, no caso a equipe do Cacique Esporte vai estar presente. Vai ser o seguinte, vamos pegar as principais páginas que acompanham o dia a dia do esporte, mais o Eu Pratico Esporte, que é o único que tem o carimbo aí de trabalhar, né, com perfil imprensa, essa coisa toda, mas a gente achou que quem busca o nosso site é internauta. Então a gente vai ligar o computador lá, não é um evento do Eu Pratico Esporte, é um evento da chapa do Milton Bivar, que nos chamou para isso, e a gente não nega convite nenhum. A gente vai porque o interesse é maior, é o esporte do Recife. Então, partindo da filosofia, né, das últimas eleições, a gente não vai atrás dos candidatos. Os candidatos é que vêm atrás da gente para divulgar perante as suas assessorias de comunicação os seus trabalhos, as suas coletivas, as suas necessidades. Então, a gente trabalha assim. A gente está tendo uma demanda maior, pelo que vocês estão vendo, pelo lado do candidato Milton Bivar. Então, a gente vai atrás. É interessante, sim. Segunda-feira, 8 horas, se liga no nosso canal Eu Pratico Esporte, que a câmera vai estar ligada lá e o Milton, né, como assim, o Fala Milton, vai estar atento aí para as perguntas do torcedor. Beleza. Anderson Batista lá no esporte, movimentação de jogadores, só saindo, né? Por enquanto só saindo, né? Inclusive, eu vou postar agora mesmo aqui no meu Twitter, né, um dos colegas da imprensa que acabaram publicando, né, há poucos minutos, né, de que o Milton Cruz recebeu mesmo uma proposta para treinar o esporte no próximo ano. Né? Inclusive ele está participando do curso de técnicos da CBF, né, que inclusive levou o Júnior Câmara para lá, levou outros técnicos que estão comandando equipes aqui no futebol de Pernambuco também para esse treinamento. E ele, em entrevista, acabou relatando isso aí, de que tem 2 clubes interessados na contratação dele para 2019 e uma dessas equipes é o Sport. Então a gente já fica aí com essa informação a respeito do treinador. E sobre jogadores, as que mais chamam a atenção são sobre saídas, no caso, porque o Sport até então não pode fazer aquisições sem mesmo ter um presidente, sem mesmo ter um técnico, e essa indefinição também a respeito do executivo de futebol, né, que surgiram aí vários rumores no mercado, né, sobre atletas que estão saindo ontem, né, inclusive
de forma bem engraçada, né? Mas observando também a informação, o Alessandro Matias colocou aí os reforços do São Caetano, né? São Caetano se reforçando para o Campeonato Paulista. 3 atletas que até então estavam no Sport disputarão o Paulistão com a camisa do azulão do ABC Paulista. O atacante Vamos botar... Posso? Pode. Ficou legal agora, viu? Deu um delay. Vamos lá, vamos colocando aí na lista. O atacante Rafael Marques, que disputará o Campeonato Paulista pelo São Caetano. E os 2 atletas que até então foram emprestados ao Sport para a disputa da primeira divisão do Brasileiro. O zagueiro Max e o volante Ferreira. Esses atletas estarão aí com a camisa do São Caetano e dentre tantos outros conhecidos aqui do futebol de Pernambuco. Tem Joécio, tem o Lucas Frigeri, né, que não é do futebol de Pernambuco, mas participou diretamente nessa reta final da campanha do CSA, né, em busca da elite do futebol brasileiro. Então, digamos que é uma equipe competitiva para esse início de ano, né? Pode até não agradar aos olhares rubro-negros, mas aos olhares de outras equipes, né, do interior paulista, são contratações atraentes. Levar em conta que esse movimento, né, de transferência de jogadores para o interior paulista, ele deve acontecer naturalmente com mais 2 atletas, o atacante Matheus Peixoto e o volante Adenilson, que devem retornar ao Bragantino. Ao interesse da equipe do Vitória, inclusive, ele já deve estar encaminhando acerto com o meia Andrigo. Há uma negociação em curso de que o Internacional está interessado na contratação de Neilton, que é do Vitória, e o Vitória interessado num jogador colorado, que no caso é o Andrigo. Agora pela manhã... Pode falar, Alessandro. Não, só para não perder aí só um parênteses, por falar internacional, o presidente do Inter já deu entrevista falando sobre o Richelli, que vai entrar em contato com o Sport para que o atleta tenha mais uma oportunidade nesse campeonato gaúcho próximo, porque ele estava sem poder atuar, né, por causa da cirurgia que fez no tornozelo, e vão querer fazer esse empréstimo novamente, né, para dar uma analisada no atleta. Eu só não sei se o Sport vai querer bancar nessa, porque não tem condição alguma de bancar o salário de Richelli, um salário alto, diga-se de passagem, né? Exato. Cian, para finalizar o assunto esporte? Para a gente finalizar o assunto esporte, ainda agora pela manhã surgiu uma notícia de que o Hernando pode estar rescindindo o contrato com o Internacional devido aos altos salários que o zagueiro apresenta para o clube. Ele pode ficar livre no mercado. Isso não diz que ele pode acertar com o Sport, né, para a disputa da Série B, mas ele fica em aberto aí, pode aparecer em outra equipe, até mesmo no próprio Goiás, que vem se reestruturando para uma disputa de uma primeira divisão. Pode ser o Hernando, que já tem passagens pelo clube esmeraldino, um bom reforço, né, para eles, ou até mesmo o Sport entrar em um acordo com essa nova presidência e acertar esse vínculo com o zagueiro que foi muito bem na primeira divisão. Para fechar aqui, 2 nomes. Isso. Gabriel, o meia, interessa ao Goiás. Inclusive essa negociação está sendo tratada, né, com muita cautela por parte da equipe de Goiânia, porque o técnico atual do Goiás é o Maurício Barbieri, que até então estava no Flamengo. Isso. E esse contato com o Gabriel pode facilitar as negociações. E no caso do Reinaldo Lenes, ele pode continuar na Colômbia. Segundo informações que chegam, tanto para o blog como eu Pratico Esporte, aqui na Rádio Vicência FM, temos aí de que o Once Caldas da Colômbia está interessado na aquisição deste atleta. Beleza, a gente vai estar acompanhando toda essa movimentação do mercado Glória. aí. Glória. Boa, Alessandro, nos encontramos amanhã. Beleza, meu querido. Só chamar a atenção do torcedor aí, o Júnior Câmara, né, que é um baita de um treinador, tem muito futuro, está fazendo esse curso na CBF, não é por nada não, viu? É porque o homem tem futuro. Então vamos ficar de olho aí no Júnior Câmara, principalmente nos primeiros jogos do Sport, no Sub-23, porque esse cara tem futuro. Forte abraço para vocês, da Rádio Vicência aí no estúdio, para quem está em casa, beijo para quem é de beijo, e abraço para quem foi de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM.